Bom dia, mais uma vez, 10 horas e 40 minutos do dia 17 de outubro de 2022. Prezados amigos, eu vou publicar ao vivo, fazer ao vivo e publicar no YouTube ao mesmo tempo, algo que eu acho que é de fundamental importância para nós espíritas, espiritualistas, simpatizantes e mesmo de outros segmentos religiosos que têm uma tendência a acreditar na reencarnação e, ao mesmo tempo, mesmo que não acredite na reencarnação, mas tem um certo conceito elevado a respeito da figura de Chico Xavier. Quem foi Chico Xavier? Todo mundo já conhece a história do mineiro do século, nascido em Pedro Leopoldo, em 1910, no dia, não lembro a data agora, 2 de abril de 1910. Humilde, sem estudo, se tornou um grande líder nacional dentro da doutrina espírita. Foi católico quando criança, enfim. Mal terminou o primário, veio de uma família muito pobre e um dos livros mais importantes de sua vida foi o Parnaso de Além-Túmulo. Quem teria sido, eu não vou entrar em detalhes da vida do Chico, porque todo mundo já conhece o Chico médium e o Chico homem, o Chico ser humano. Quem foi possivelmente Chico Xavier? Várias personalidades da história. Teria sido Chico Xavier Platão, discípulo de Sócrates, teria sido Chico Xavier um dos apóstolos de Jesus, teria sido Allan Kardec, teria sido também Padre José de Anchieta, teria sido também Chico Xavier. Como homem, ninguém consegue questionar a bondade, a humildade, a seriedade, a discrição, a maturidade com que Chico Xavier tratava os assuntos, uma vez que, sendo ele um líder que não se reconhecia líder, tinha que tomar muito cuidado com as coisas que ele falava para que não fossem mal interpretadas por nós e se tornasse aí um escândalo, enfim. Como espírita, ele foi o verdadeiro homem de bem do Evangelho. Penso eu, todo mundo pensa que é espírita, que ele foi não apenas um médium, mas um médium com mandato mediúnico diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo para completar a obra de Allan Kardec, da terceira revelação. Nenhum espírita que eu conheça discorda dessa situação, dessa colocação. O cidadão Chico Xavier dispensa apresentações. Mineiro do século, homenageado no Brasil inteiro, no exterior, tendo até casa espírita aberta no Japão, de pessoas que conheceram o Chico e se tornaram espíritas. Fora Estados Unidos, Europa, etc. Alguns amigos do Chico que conviveram com ele ou mais presencialmente como espíritas ou apenas como pessoas famosas. Roberto Carlos e sua esposa, a sua primeira esposa, Anice, eram muito amigos de Chico Xavier. Antônio Hermílio de Moraes, o grande empresário que marcou história também no Brasil. Conheceu também e teve uma aproximação muito grande com a Cida, primeira esposa de Silvio Santos, os quais ajudavam muito o Hospital do Fogo Selvagem, tanto quanto o Hermílio de Moraes também ajudou muito depois que conheceu Chico Xavier. Hebe Camargo, Gugu, dentre outros. Foi matéria de Globo Repórter, foi matéria especial da Globo, as luzes que entraram no quarto, etc. e tal. Bom, foi amigo de Juscelino Kubitschek e, segundo nos consta, foi através de algumas conversas de Juscelino com Chico Xavier
dando orientação, acolhendo o amigo Juscelino, que nasceu a ideia de retirar a capital do Brasil da Guanabara e construir a cidade de Brasília. Tamanho influência positiva que o Chico exercia quando era procurado e quando ele acreditava na pessoa. Ele dava orientação, ele acolhia, e nas conversas particulares, muita gente não sabe aonde tem o dedo do Chico num bom sentido, não que ele tivesse dado alguma ordem a alguém, mas orientação, esclarecimento, explicações. Bom, a vida do Chico é muito difícil de alguém contestar. Nem o padre Quevedo, o antigo falecido padre jesuíta Quevedo, perseguidor dos paranormais e dos falsos médiuns que produziam efeitos físicos, chamava tudo de embuste, etc. e tal. Nem o padre Quevedo conseguiu julgar o Chico. Ele esteve no grupo da prece e disse que não concordava com a ideia de que um espírito pudesse manifestar através de uma pessoa, mas que reconhecia o trabalho do Chico como autêntico, atribuindo ele, padre Quevedo, ao Chico Xavier uma capacidade paranormal de captar o pensamento de alguém e colocar no papel a história do seu morto. Isso é a conclusão do padre Quevedo, quando esteve em Uberaba. Foi o único homem que o padre Quevedo teve respeito total, embora não concordasse com o contato mediúnico em si, pela sua formação religiosa. Depoimentos, livros, biografia, tem vários. Um dos maiores biógrafos de Chico Xavier é o Carlos Antônio Bacelli. Mas temos também o Geraldo Lemos, temos também o nosso amigo de Mirassol, o Adelino da Silveira. São muitos, de São Paulo, de várias partes do Brasil. Vamos lá. Tem um depoimento, várias gravações no YouTube, do orador e psicógrafo Geraldo Lemos Neto, que teve uma convívio estreita com o Chico, desde 1984, 86, eu não me lembro agora. E foi Geraldo Lemos Neto que começou a publicar matérias de diálogos que ele teve com o Chico, são públicas as matérias, eu não estou revelando nada que não seja público, a respeito das conversas na beira do fogão, vamos dizer assim. E o Dirceu Abdala de Goiás é o que faz os remédios lá em Goiatuba. Conheci o Dirceu, já tomei remédio dele. O Dirceu era muito amigo do Chico e ele estava presente na casa do Chico quando ele presenciou uma fala do Chico, que está também numa gravação feita por uma TV aberta de Goiás há 2 semanas ou 3 semanas atrás. Gravação essa que ele coloca claro a tristeza do Chico, a preocupação de Chico Xavier em meados das eleições, à época do candidato Lula, me parece que concorrendo, me parece que com Fernando Collor de Mello. E Chico não teria recebido, então, a figura do senhor, então, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não era presidente naquela época, estava tentando a presidência. Nessa declaração, nessa entrevista ao vivo que o Dirceu Abdala fez em Goiás, é só vocês procurarem. Vocês vão encontrar o que o Dirceu fala. Ele comete só um erro na hora que ele cita o Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz que Bezerra de Menezes foi governador da Guanabara. Não, o Dr. Bezerra de Menezes foi deputado do estado da Guanabara. Esse foi um erro na hora que o Dirceu estava dando entrevista ao vivo. O Geraldo Lemos Neto, ele coloca mais claramente e ele usa o nome do Dirceu até para fazer a sua live, o seu YouTube. Carlos Bacelli, ele não fez nenhuma publicação clara, mas deixou claro, quer dizer, não fez o que eu tenha lido,
mas ele deixou claro a sua opção de voto, a sua opção de escolha. Bem como outros amigos que nós temos que optaram por outro candidato, o que não há problema nenhum nisso. Somos livres para fazermos nossas escolhas. Mas aí vem uma pergunta. Ontem eu assisti o debate na Band. Por um lado, deixou muito a desejar, porque foram acusações, foram disputas e perdeu-se tempo no que diz respeito às propostas de governo com relação à parte monetária, à parte da reforma tributária, o que todo mundo queria saber também. Mas não poderia ser diferente. Eu não assisti à primeira parte, que eu estava aqui no centro, molhando as plantas. Quando eu cheguei em casa, tinha começado a segunda parte do debate. Eu assisti tudo, até o final, e depois ouvi alguns comentários também. De fato, ambos se acusaram, ambos citaram fatos que ainda não posso confirmar se é verdade ou não. Algumas coisas sim. O caso do Petrolão é verdade. O caso do voto do orçamento secreto é mais ou menos verdade, segundo a explicação do presidente atual. O caso da menina, que o Bolsonaro foi chamado de pedófilo, eu chequei as informações, parece ser uma inverdade. Usando desse artimanha, o Chico foi visitar uma casa, o Bolsonaro teria visitado uma casa, pelo que eu entendi, e havia umas meninas venezuelanas morando nessa casa. E o Bolsonaro mostrou geladeira, segundo me contaram, eu não vi, e falou sobre a pobreza, a miséria da Venezuela, etc. e tal, e preocupado, não sei se as moças estavam precisando vender o corpo, não sei bem o que, mas a verdade é que o Bolsonaro ficou muito chocado pelo que me contaram. Eu não assisti a matéria que não deu tempo. Mas o Bolsonaro já entrou dizendo que não foi nada disso. Ele estava assim chocado, chateado, triste, preocupado com as moças, mas em tempo algum houve nenhum ato de pedofilia ou transgressão da moral. Pelo menos é o que eu tomei conhecimento até ontem à noite. Agora de manhã eu não tive tempo ainda de ver os jornais. Assisti vários canais de televisão, canais fechados e canais abertos, canais pró-Lula, canais contra Lula, opinião pública de toda ordem. Gostei muito da postura da TV Bandeirantes, sobretudo ontem após o debate. Houve uma mesa redonda e eu realmente achei que eles foram muito inteligentes da conversa. Vamos aguardar agora o último debate, que será uma quinta-feira, que antecederá o dia da nossa votação. Eu não vou entrar aqui em questões que eu não conheço. Eu também vi uma postagem de um padre dando uma entrevista para alguém, e eu não lembro o nome do padre, eu vou olhar depois, e eu gostei muito da colocação que ele fez sobre a sociedade humana brasileira, sobre os desvios de caráter nossos, sobre para onde nós estamos caminhando. Fez severas críticas, entre aspas, a candidatos, e a colocação dele foi apolítica e ao mesmo tempo muito preocupante no que tange ao nosso conceito de julgar os outros e como que a gente está caminhando nos dias atuais na humanidade e sobretudo no Brasil. Bom, então eu não vou entrar em questões que não precisa, porque basta vocês entrarem na internet, digitar para ver onde está a verdade, onde não está. Eu digo informações verdadeiras e não informações criadas, nem por jornalistas, nem por formadores de opinião, mas informações comprovadamente sérias. Então, eu não vou entrar num assunto que não me diz respeito. Claro que eu tenho minha opinião a respeito,
Mas o que eu quero chamar a nossa atenção a nós espíritas é uma coisa muito interessante. Lembrar a todos que eu perdi um amigo semana retrasada, Dr. Jorge, que até deixou uma coisa escrita defendendo a ideia do PT ou do Lula, por sinal um escrito muito inteligente, tão inteligente quanto é a cabeça do Dr. Jorge. E é um líder para mim o Jorge, um homem que eu respeito muito. Ao mesmo tempo, o Jorge fazia palestra no Bittencourt Sampaio, com o Bacelli, que também é um líder que não se discute e que pensa diferente do Dr. Jorge. E penso eu que os dois não eram inimigos, tinham pontos de vista diferentes. O que levou o Bacelli, o Geraldo Lemos, o Dirceu Abdala, dentre tantos outros, a se posicionar? O que será que levou as pessoas que são importantes no Brasil a se posicionarem, já que o espírita não deve se meter em política? Não sei aonde inventaram isso, mas que não deve se meter em política. Eu conheço muita gente que eu me reservo o direito e o respeito de não citá-las. Muitas já estão desencarnadas, mas muitas estão encarnadas. Mas muitas vezes eu ouvi pessoas que são amigos de Chico desde 1959, quando o Chico veio a Uberaba, mudou-se para Uberaba, que conversando comigo na minha sala, me contaram coisas interessantes, preocupantes, reveladoras. E eu não vou expor essas pessoas em hipótese alguma. Elas sabem de quem eu estou falando, e isso para mim basta, que elas saibam que eu não estou mentindo. Hoje eu entendo por que algumas delas, quando falavam em certo nome, dava até arrepio na espinha. Deus me livre, pelo amor de Deus. Só que até então, alguns anos atrás, eu não sabia dos detalhes. Eu não tinha noção. Concretamente não, com provas não. Hoje eu tenho com provas. Então, pessoas idôneas, pessoas que eu convivi por mais de 30 anos aqui em Uberaba, confidenciaram para mim, contaram para mim episódios, passagens que tiveram com Chico Xavier, que impressionam qualquer ser humano. E essas pessoas, muitas estão caladas e outras abriram a boca para falar o que podem. O que levou o filho adotivo de Chico a dar apoio, entre aspas, a um candidato e não a outro, e lutar com todas as garras que podia, com todas as possibilidades, para defender o seu candidato. Juntando todas essas pessoas, todas, e não são muito poucas, só que eu conheço, que eu convivi assim, de ter amizade, de conversar, ou na minha casa, ou na empresa que eu trabalhei na época, ou na casa da pessoa, soma-se a mais de 30 pessoas, em momentos diferentes, em situações diferentes. Todas elas com mais de 60 anos de idade, 70, algumas 75, 80 anos. Mais nova talvez tenha 60 anos de idade, 65. Todas as pessoas com as quais eu convivi nos últimos 30 anos falaram a mesma coisa. Então não é possível que inventaram a mesma mentira, né? Algumas falaram que presenciaram Chico falando, e outras que não presenciaram, mas que quem estava lá na hora presenciou, ouviu e transmitiu aos amigos do grupo ligado ao Chico. Bom, todos nós somos filhos de Deus. Até a pior pessoa do mundo é filho de Deus. E não estamos aqui para julgar ninguém, nem desejar mal para ninguém. Estamos preocupados, porque Chico, ele não expunha seu pensamento publicamente. Ele não poderia fazer isso nunca na vida dele. Mas um homem do nível, da envergadura moral de Chico,
quando conta a mesma coisa para mais de 15, 20 pessoas, qual é o intuito do Chico? Perguntei muito para mim essa noite. Se eu contar um segredo para uma única pessoa, deixa de ser segredo. Aquilo que está guardado em mim me pertence. Quando eu comento com alguém, aquilo já não é mais meu. A pessoa vai pegar aquela minha fala e transformá-la do jeito que ela quiser. Isso é um fato, que aconteceu comigo várias vezes. Mas, e quando eu comento com 20 pessoas, 30 pessoas, eu vou controlar a fala dessas 30 pessoas? Não. Então, um homem do nível do Chico, ao conversar com os amigos na intimidade e ter revelado para grupos de pessoas, ou individualmente, determinados fatos, ele sabia que um dia isso poderia ser usado. Tão cauteloso que era o Chico, que eu sempre soube dos espíritas que o Chico não queria receber na casa dele. Sempre soube, mas eu não tinha provas. Até o dia que foi me entregue uma carta, escrita pelo próprio Chico, a um amigo dele em São Paulo, uma carta muito triste, de várias páginas, onde o Chico relata a sua tristeza pelo que havia acontecido na década de 60 para 70, mais ou menos isso. E relata de federações, relata de espíritas, que ele se sentiu traído. E eu sabia, mas não tinha provas. Até que um dia me entregaram nas minhas mãos as cartas documento assinadas e reconhecidas, firma algumas, por Chico Xavier. Ora, quando o Chico morreu, desencarnou, começaram a sair as informações que eu já sabia. E aí me entregaram as provas. Falei, como é que eu posso acreditar numa coisa que eu não vi? Aí me falaram, está aqui a prova, está aqui o documento, está aqui a assinatura dele, está aqui a carta de desabafo que ele fez. Então, gente, nós temos o direito de escolher. E não é porque alguém vai escolher o candidato X ou Y, que ele é ignorante, é besta, é ridículo, é um animal, é um retrógrado, ou ele é um larápio. Não. As pessoas formam opinião e a partir dali desenvolvem sua convicção e votam querendo o melhor para o país. Uma coisa nós temos em comum, queremos o melhor para o nosso país. Mas não pensamos iguais. Ah, quem me diga, quando fulano foi presidente, as faculdades tomaram um boom muito grande. É verdade. Há um preço de um boom muito grande também, que estamos devendo coisas até hoje. Assim foi com as empresas de refinaria, etc. e tal. Então, claro, se eu tenho um caixa e eu disponho mais do que eu devo para satisfazer uma classe de pessoas, eu salvo a vida de muita gente. 5, 10 anos depois, eu afogo todo mundo que eu salvei. Eu conquisto pelo meu poder de compra, como eu sou generoso, como eu sou bom, e aí eu faço. Só que para eu fazer isso, eu tive que fazer alguma outra coisa que não foi tão legal. Isso é provado. Então eu termino dizendo para nós, por enquanto, o que eu posso falar. Está gravado lá no depoimento de Dirceu Abdala e do Geraldo Lemos Neto, que eu tive acesso ao depoimento, alguns documentos que eu tenho guardado comigo, que quando o senhor Luiz Inácio quis ser recebido pelo Chico Xavier, o Chico ficou muito preocupado. Eu não posso receber essa pessoa, eu não posso. Eu não tenho estrutura. Eu sei o que vai acontecer depois. Eu sei de onde essa pessoa veio no mundo espiritual e para onde vai indo. Eu não posso, tanto que na época os espíritas todos sabiam quem era o candidato que o Chico Xavier estava apoiando. Não que ele fosse o melhor candidato,
mas não era o mais perigoso. E todos os espíritas de Uberaba, pelo menos que eu conheci, com raras exceções, sabiam quem que o Chico estaria apoiando, não publicamente, que ele não podia fazer isso. Na verdade, o Chico não recebeu o Lula e também fez alguns comentários bastante preocupantes sobre Fernando Henrique Cardoso. Como é que um homem que foi Platão, que foi John Hus na Tchecoslováquia, que foi talvez João Evangelista para uns, João Batista para outros, que foi talvez Francisco de Assis, se foi João Evangelista, se foi João Batista, foi o Espírito da Verdade, foi Kardec, foi um druida na época antes de Cristo, foi Padre José de Anchieta, participou da fundação do Brasil, junto com Jesus e o anjo Ismael. Como é que um homem desse poderia errar no medo que ele estava, na preocupação? Medo são palavras colocadas por mim, tá? Na sua preocupação com os destinos do Brasil, um homem que ama o país da forma como ele ama, e inclusive tendo sido ele uma das pessoas que teria conversado na intimidade do seu lar, na amizade fraterna, e através de conversas, Juscelino Kubitschek teria então tirado o governo federal da beira da praia, da beira do mar, e colocado num lugar, num planalto. É um homem com essa envergadura moral. Como é que eu posso duvidar desse homem? Se eu duvidar dele, eu vou duvidar de Jesus. E eu vou duvidar também da doutrina espírita. Para mim, doutrina espírita e Chico Xavier se confundem. Eu não separo o Chico de Jesus. Não tem como eu ver o cristianismo sem Jesus. E não tem como eu ver o espiritismo cristão sem o Chico Xavier. Vamos refletir, gente. Vamos analisar tudo que sair daqui para frente. E o que saiu, vamos olhar nas histórias das revistas, dos jornais da época, se eles estão falando a verdade ou não. Vamos pesquisar, sem sermos extremistas. É muito importante que a gente faça isso. Eu não tenho um poder de fogo enorme, eu não sou uma pessoa conhecida e nem estou preocupado com isso. Eu vivo, moro, pago minhas contas, como, vivo modestamente. Eu não tenho projeção na minha idade de fazer fama. Eu era para ter sido morto, estar morto, há 34 anos atrás. E eu sobrevivi a doenças, graças ao Chico Xavier e à medicina depois. Eu sou sobrevivente. Aos 66 anos de idade, que não sou dono da verdade, eu não tenho sonho de conseguir um cargo político, mesmo porque eu nem posso. Eu não tenho sonho de me tornar um milionário, de comprar uma casa num condomínio fechado, de alto nível, de comprar um apartamento na praia ou de fazer uma viagem para Paris. O meu sonho é cuidar da nossa casa espírita. Só que eu atendo muita gente que sofre. Há 30 anos que eu atendo pessoas, dentro do campo que eu conheço, um pouco, que é a mediunidade e o atendimento fraterno aos enfermos. Quantas pessoas passaram pelas nossas mãos, minhas e dos espíritos, e das casas que eu trabalhei, para consolá-las, sem plano de saúde, sem condição, miseráveis. São 35 anos de trabalho ininterruptos. Só do trabalho mediúnico, terças e quintas, durante 30 anos. Quintas e sábados. Terças veio há 10, 12 anos atrás.
Hoje, terça, quinta e sábado, sem falhar um dia. A casa está aberta para atender as pessoas, para ajudar, para socorrer, seja com alimento, seja com conversa, com um bate-papo, seja criando atividades terapêuticas. Esse é meu foco. Esse é o meu foco. Eu não tenho sonho e ilusão de um garoto de 30 anos de idade. Não tenho. Eu falo com liberdade de expressão que o meu país me outorga. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou aqui para convidar a nós, pessoas iguais a mim, os que não pensam como eu, que me respeitem e eu os respeite como vocês pensam. Mas uma coisa nós temos em meta, e todo mundo quer a mesma coisa: saúde, segurança, emprego, respeito, dignidade para o nosso povo. Em plena quase terceira guerra mundial, países aí se matando, como é o caso do Irã, da Síria, na Europa empolvorosa, os países ao redor do Brasil, boa parte contaminados por um processo político perigoso. Vocês sabem o que é o Fórum de São Paulo? Alguém já leu sobre o Fórum de São Paulo? O que se trata isso? Então, prezados irmãos, que Deus nos abençoe, nos ampare, me perdoe se por acaso de alguma forma eu ofendi alguém. Não é essa a minha intenção. Preocupado eu estou, como eu nunca estive antes na minha vida, a ponto de parar, falar, eu preciso falar com meus amigos o que eu sinto. E ouvir dos meus amigos também que queiram falar comigo o que eles sentem. Porque meus amigos de verdade me amam como eu sou, apesar de e não por causa de. Nós nos toleramos porque nos amamos. Nos respeitamos porque nos amamos, porque somos humanos. Ou supostamente somos pessoas humanas. E é como humano, que já errou muito na vida, nesta e em outras vidas, que tem uma meta de melhorar a cada dia no futuro, nem que demore 10 mil anos para chegar no dedo mindinho do Chico Xavier. Essa é minha meta. Minha meta não é dirigir país nenhum, nem cidade, nem bairro, nem ser presidente de clube. Não. Minha meta é iluminar meu coração e afastar de mim as trevas que ainda tem nela. Me tornar uma pessoa melhor. Essa é minha meta. Porque quando eu faço algo que eu firo alguém, depois eu vou para a cama, falo, meu Deus, o que eu fui fazer? Então eu sei já o que eu não devo fazer e às vezes faço. Eu me sinto às vezes na frase que Paulo de Tarso falava, Senhor, porque tudo que eu não quero eu faço e o que eu quero eu não consigo fazer. Deus nos abençoe e nos ampare. Boa tarde a todos. Muito obrigado.